João capítulo 15, versículo 7. Olha o barulhinho das folhas aí, ó. É bom. Quem tem celular, abre no celular mesmo. Mas quem tem a Bíblia aí, vai desfolhando ela aí. Lá no Novo Testamento, João capítulo 15, versículo 7. Não vou deixar você por 40 minutos de pé. Mas eu queria te pedir, se coloca de pé para a gente ler um versículo só. É rápido. Felipe, para que ficar de pé, Felipe? É rapidinho. 10 segundos, amém? A minha versão vai estar diferente, mas tem o mesmo sentido da sua. Diz assim: mas se vocês estão em mim, e as minhas palavras estão em vocês, estejam certos de que tudo quanto pedires, recebereis. Pode sentar em nome de Jesus. Durante todo esse mês, a gente ouviu alguns ministros aqui falarem acerca de ser mais que vencedor. E existem muitos exemplos que vão nos levar a esse viés, para entender o que é ser mais que vencedor. Talvez você vai pensar assim, pô, lá vem ele falar disso. Mas uma torcida de um time, seja ele qual for, vou puxar a sardinha para a torcida de ninguém aqui, seja ele qual for, quando o seu time é campeão, na igreja, no trabalho, na escola, na rua, o que a torcida faz? A torcida fala assim: nós fomos campeões. Não é assim que acontece? Espera aí, mas calma aí. O time que foi campeão, os jogadores que jogaram lá que foi o campeão, mas a torcida acaba se tornando mais que vencedora. Por quê? A ideia de mais que vencedor é exatamente isso. É você não fazer nada e conquistar. É você não precisar, não ter nenhum esforço em conquistar aquela vitória. Quem acordou cedo para treinar foi o jogador. Foi ele que se absteve. Quem que já jogou bola, irmão, algum dia? Bola, aí, muita gente jogou bola aí. Olha o peixe, jogou bola, peixe? Quem acorda cedo é o jogador. Ele tem que se privar muitas vezes de um passeio que ele teria que dar, porque ele tem que estar em concentração para o jogo que vai vir. Ele se privou. Até a alimentação, irmão, é balanceada. A torcida não fez nada disso. Mas quando eles ganham lá, a torcida, ela se torna mais que vencedora. Não entendi, Felipe. A ideia é essa. Não teve nenhum trabalho. Por que a igreja ela é mais que vencedora? A igreja é mais que vencedora porque você e eu não tivemos esforço nenhum. Por que a igreja é mais que vencedora? Porque teve um chamado, Jesus Cristo, que foi o vencedor. Ele foi o vencedor e nos tornou mais que vencedor. O santo se fez pecado, ele levou todo o pecado da humanidade para que os pecadores fossem santos. O justo desce e se torna injusto para que os injustos fossem justos nele. Ele desce com essa finalidade. Mais que vencedor é exatamente isso. Ninguém aqui anda com coroa de espinho na cabeça. Você anda com coroa de espinho na cabeça aí, para cima e para baixo? Vai dizer alguns historiadores que os cravos que penetraram na cabeça de Jesus, e vão dizer alguns historiadores também que o excesso da penalidade, os romanos, eles excederam na penalidade. O filme que o Mel Gibson fez aí da Paixão de Cristo, não chega nem aos pés do que Jesus passou. Ninguém anda com coroa de espinho aí, mas por causa da coroa de espinho que ele carregou, que ele teve em sua cabeça, você agora conquistou uma coroa de glória e de ouro, quando Jesus voltar para arrebatar a igreja dele. Alguém aqui anda com o corpo deslacerado aí? Ninguém anda com o corpo deslacerado. O profeta Isaías vai dizer que nele não se achou formosura alguma para que pudéssemos desejá-lo. O corpo de Jesus, o seu corpo foi verdadeiramente moído pelos nossos pecados. O corpo dele foi triturado pelos nossos pecados. O meu corpo não foi deslacerado, o dele foi. Mas porque o corpo dele foi deslacerado e foi moído por causa de mim e por causa de você, é por isso que quando Cristo voltar para arrebatar a igreja dele, porque tem gente que pensa que Jesus não vai voltar, né? Eu quero abrir um parênteses aqui. Às vezes a conquista aqui na terra está tão boa, está tão legal, e às vezes a gente nem pensa no céu. Pensar no céu por quê? Se eu estou conquistando muito aqui. Mas haverá um grande dia que Cristo vai voltar para arrebatar a igreja dele.
E por causa desse corpo deslacerado, eu um dia vou galgar um corpo incorruptível e um corpo de glória. Quem está entendendo a palavra, irmãos? O pastor Nunes sempre fala comigo assim: Felipe, na hora da pregação você não pode louvar. Mas, irmão, não tem como não louvar, né? Tem um louvor antigo que fala assim, ó, quando ele venceu. Ele venceu a morte. Quem sabe canta. Por amor a todos nós, desceu da sua glória. Isso aqui é década de 70, tá? Para cumprir plano de Deus, humilhado e machucado, carregou aquela cruz, mas ao terceiro dia ressuscitou o meu Jesus. Ressuscitou. Você está velho, hein? Jesus venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E hoje quer te dar a vida, quer mudar todo o teu ser. Se quiseres a vitória, no seu sangue há poder, pois nem mesmo a própria morte sua vida derrotou. Da tumba prisão fria, o meu Jesus ressuscitou. Toda a igreja ressuscitou. Aleluia, Deus. Jesus venceu a morte. Aleluia, Jesus. Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou. E é porque ele ressuscitou é que eu um dia também vou ressuscitar. Porque o apóstolo Paulo falou que se nós morrêssemos e não ressuscitarmos como Jesus ressuscitou, em vão seria a nossa pregação. Então vale a pena servir a Deus aqui nesse presente momento. Vale a pena perder a sua vida, aparentemente, para você galgar a vida eterna depois. Porque o que ele conquistou foi isso, a salvação e a vida eterna para mim e para você. Eu estava pedindo ao Espírito Santo, o Espírito Santo me revela, me dá um exemplo do que é ser mais que vencedor. Ele me fez lembrar. Não tem não, pastor? Aquelas figuras tem do videogame? Então, bota aquele primeiro aí. Ele me fez lembrar de uma coisa que aconteceu muito tempo comigo. O meu pai, quando a gente era pequeno, irmão, quem conhece esse videogame aqui? Tem gente velha aqui na igreja. O meu pai me fez lembrar que ele comprou esse Atari. Para quem não sabe o nome é esse, Atari. Foi R$50 por mais 100 fitas. Irmãos, eu e meu irmão Tiago, a gente pulamos. Você é o Tiagão, né, Tiagão? Parece com o Tiago. Falei que ele parece com o Tiago, mas ele também parece com o Tiago. O meu irmão Tiago, eu e meu irmão Tiago pulamos de alegria, ganhamos um videogame. Olha só o videogame. Irmãos, como era maravilhoso esse videogame. Esse videogame, para quem não tinha nada, ele era muito bom. Do lado da nossa casa, tinha uns amigos nossos lá, que eles tinham, o segundo, pastor? Não, o segundo. Esse aí é o terceiro. Eles tinham esse videogame. Ó, o pastor botou errado lá. Depois fala com ele lá. Eles tinham um Mega Drive. Acho que é o Mega Drive, acho que é isso. Master, né? Sei lá, esse videogame. Eles tinham esse videogame aí. Sega aí. Eles tinham esse videogame. E esse videogame era o mais avançado da época. Sabe o que acontecia, irmãos? Todos os dias eles iam lá na nossa janela e falavam assim: tá vendo aí, ó? O meu pai e minha mãe vendeu o Atari pro seu pai. E agora com o dinheiro do Atari, o meu pai e minha mãe emendou um dinheiro e nós compramos o videogame. Olha só o que eles falavam. Coisa de criança, né, irmão? Nosso videogame é melhor do que o de vocês. Irmãos, que tristeza, Marcos, que tristeza.
E eles nunca convidaram a gente para jogar videogame com eles lá. Irmão, chegou o final do ano. Tem coisas que acontecem na nossa vida familiar que nos marcam, né? Chegou no final do ano. Por que eu estou falando isso daqui? Porque o que Jesus fala é muito sério. Isso aqui não é brincadeira. Olha o que ele fala. Se vocês estiverem em mim, há um critério, e as minhas palavras estiverem em vocês, fiquem certos que tudo que vocês pedirem, vocês vão receber. Mas olha o critério: estar nele e as palavras dele está em mim. Chegou no final do ano, o meu pai falou assim: Felipe, bota lá, pastor, agora a bomba, Luan, isso aí é bomba. Meu pai falou assim: Felipe, vamos lá comprar o seu presente. Meu pai percebeu, né? Porque os pais sempre percebem que a criança está sendo humilhada, coisa e tal. Deus é assim, tá, irmão? Quando ele percebe que você está sendo humilhado, ele se levanta, tá? Quando ele se levanta, se prepara. Todas as vezes que Jesus se levantou na Bíblia, irmão, foi para fazer uma mudança na vida de pessoas. Lembra da mulher que ia ser apedrejada? Ele está agachado escrevendo, perturbaram tanto ele. E aí, quando ele se levanta, problema solucionado. A causa bateu na mão do advogado certo. O barco estava lá em tempestade, ele estava dormindo. Quando ele se levanta, a tempestade acabou. Quando ele se levanta, irmão, percebe que seus filhos estão sendo humilhados, é isso que ele faz. O Espírito Santo me fez lembrar isso, irmão, de infância. Aí meu pai falou assim: vamos lá comprar. Falei: pai, eu queria um videogame. Ele falou: eu sei que vocês querem um videogame. E ele chegou na loja e falou assim: Felipe, escolhe qualquer videogame que você quiser aqui. Irmãos, esse aqui era o mais avançado da época. Isso porque eu já estou com 34 anos. Esse era o mais avançado. Hoje tem outros aí, mas esse aqui era o mais avançado. Irmãos, quem tinha um Super Nintendo naquela época era rico. E olha, os amigos que tinham o Mega Drive era aqueles amigos que tinham mais condição na época. Irmãos, o meu pai não tinha tanta condição aqui, mas meu pai era trabalhador. Eu já falei aqui que ele é pintor de carro, né? Quiser pintar teu carro, fala com ele, fala comigo depois. E ele falou assim: Felipe, vamos lá, pai, eu quero aquele ali, o Super Nintendo. Ele falou assim: Felipe, é aquele lá que você quer? Eu falei: mas aquele lá é caro, né, pai? Mas ele falou assim: Felipe, pede o que você quer. Ele falou assim: sabe por que você tem que pedir o que você quer? Porque você, durante todo o ano, me obedeceu. Você, Felipe, obedeceu o que eu estava falando. Então agora é hora de você escolher o que você quiser. Aí eu comprei o videogame, compramos esse videogame. Aí levamos, eu e meu irmão, irmãos, o videogame para casa. Sabe como é que criança é, né? Tem criança que é vingativa beça, né? Levamos o videogame para casa. Quando nós chegamos em casa, batemos na janela do vizinho e falamos assim para eles: e aí, vou falar o nome deles aqui, que eles não vão estar assistindo talvez, né? Mas se você estiver assistindo pela internet, me perdoa. Era o Alex e o Léo. Alex e Léo, surpresa para vocês. O que foi? A caixa era desse tamanho, irmão. Quem teve o Super Nintendo sabe. Era desse tamanho, assim, uma caixa grandona assim. Olha aqui que acabamos de ganhar do nosso pai, um Super Nintendo. Aí eles falaram assim: ah, deixa a gente brincar um pouquinho no Super Nintendo aí com vocês aí. E aí, irmão, o que a gente faz nessa hora? Tem que deixar, né, irmã Mônica? Sabe o que a gente fez? Léo e Alex, desce aí, vem pra cá. Vamos jogar o Super Nintendo aqui em casa. Felipe, não entendi. Falei lá em Nova Iguaçu, lá na igreja, lá numa pregação também que tinha oportunidade lá. Tem pessoas, irmãos, que ela não é gerado nela o Manassés. Lembra de José? Quando o filho dele, o primeiro nasceu Manassés, o que ele falou? Manassés, porque Deus me fez esquecer do meu passado e da minha história e da casa do meu pai. O que os meus irmãos fizeram comigo, eu esqueço hoje. Manassés. Tem gente que quer que o Efraim nasça. O Efraim é: Deus me fez crescer na terra da minha aflição. Tem gente que está invertendo a história. Tem gente que quer crescer na terra da aflição sem antes perdoar, sem antes nascer Manassés. Não tem como. Primeiro tem que nascer Manassés. Deus me fez esquecer o que fizeram comigo. Eu tenho que perdoar. Deus me fez esquecer daquela trama que fizeram comigo, daquela volta que me deram, do que está acontecendo comigo. Aí, irmão, quando o Manassés é gerado, aí o Efraim depois chega: Deus me faz crescer na terra da minha aflição. Chega aí, joga aqui. Irmãos, quem vai no retiro aqui esse ano da igreja? Quem vai? Quem não vai, irmão, se programe para o ano que vem. Porque eu cheguei no meu encarregado lá e falei assim no trabalho: olha, eu preciso de 4 dias de folga. Aí ele falou assim: ih, rapaz, quando ele foi falar para o gerente, 4 dias não tem condição não. Aí ele foi e falou: Baroni, quase que você não consegue esses 4 dias, mas eu interpelei por você. Quando ele fui falar com ele, ele falou assim, eu falei com ele assim: mas vem cá, o Baroni não está com vocês aí, em tudo aí? Ele falou assim: tá. Tudo que vocês pedem para o Baroni não faz? Faz.
Então por que não dar os 4 dias de folga para ele poder arrumar a mala dele e ir para o retiro lá da igreja dele lá? Felipe, não está entendendo que loucura é essa? Se vocês estiverem em mim, essa é uma igreja relevante e ser mais que vencedor, é isso? Se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em você, esses são os 2 exemplos que eu queria dar. Aí vocês vão pedir tudo o que vocês querem e vos será feito. Mas Felipe, tem como eu dizer que sou de Deus? Olha bem o que eu vou falar agora. Tem como eu falar que estou caminhando com Deus e não está nele, as palavras dele não estão em mim? Tem como. Claro que tem como. Olha o que o profeta Isaías vai falar em Isaías capítulo 29. Esse povo não é o povo da nova vida, é aquele povo daquela época, nesse contexto. Mas a Bíblia, ela é atemporal. Ela serve tanto para aqueles anos lá que aconteceu, tanto para hoje, como daqui do ano 3000. Ela é temporal, ela não perde validade. Esse povo me adora só com os lábios, mas o coração está longe de mim. Aí na Bíblia a Bíblia a mensagem pega pesado. Se você não tem essa Bíblia, compra essa Bíblia, é muito boa. Olha que na Bíblia a mensagem, o mesmo versículo que eu li, que diz assim, ó, esse povo me adora, me louva com os lábios, mas o coração está longe de mim. Olha o que diz na mensagem, o mesmo versículo, o mesmo capítulo. O Senhor disse, esse povo faz um grande show, dizendo as coisas certas, mas o coração deles não está nem aí para o que dizem. Fazem de conta que me adoram, mas é tudo encenação. Deus falando para um povo numa época que quando ouvia a mensagem, pegava fogo o coração. Quando ouvia a mensagem, dizia, é isso aí, a direção é essa. Mas quando eles saíam do templo, na época não tinha igreja, mas quando eles saíam do templo, parece que a mensagem ia diluindo. Aí o coração ficava longe de Deus. Deus estava falando já naquela época para aquele povo. Aqui não acontece isso não. Em outra igreja talvez aconteça, aqui não acontece não. Porque às vezes quando nós estamos ouvindo uma mensagem, sabe aquele dia que você ouve a mensagem de direção e fala assim, essa é a direção para a minha vida, é isso mesmo que eu vou fazer, a partir de hoje eu vou ter essa mudança de dentro para fora, é isso que eu quero na minha vida a partir de hoje. Mas quando chega no portão para fora, parece que a mensagem dilui, e parece que o roubador de mensagem, que é o nosso inimigo, tira a mensagem do coração, e a proposta que você tinha colocado no coração some. É por isso que Deus fala aqui, ó, esse povo fazia o maior show, dizia muitas coisas boas, mas o coração estava longe de mim. Felipe, tem como eu dizer que eu estou com Deus e as palavras dele não estão em mim? Tem como. Olha aqui agora esse exemplo. Deus escolheu 12 espias para espiar a terra, através de Moisés que ele tinha dado. Irmão, 12 espias, 10, junto com os outros 2 que faz 12, eles tiveram a mesma visão. Qual foi a visão que eles tiveram? Eles viram naquela terra os cachos de uva que chamava escol, entenda, nessa escol que desce redonda do comercial não, tá? Porque ela não desce redondo não, ela desce quadrada, faz família ser destruída, amigos de infância brigarem, contendas, não desce redonda não, ela desce quadrada. O cacho de uva era escol. Os cachos de uva eram tão grandes que 2 homens tinham que carregar o cacho de uva. Olha o que eles viram na terra que Deus tinha falado. Peraí, eles diziam que eram de Deus, eram os príncipes de Deus, eram cada príncipe de cada tribo que tinha ido espiar. Eles falavam, não, eu sirvo ao Deus de Israel, mas as palavras do Deus de Israel não estavam neles. Porque o que Deus tinha falado através de Abraão era, olha, eu vou dar uma terra boa para vocês, uma terra que mana leite e mel. Ou seja, tem como estar com Deus e a palavra não está em mim? Tem como, irmãos. Olha o exemplo bíblico aqui. Não sou eu, não, é a Bíblia que está falando. Eles avistaram a mesma coisa, figo gigante, uva gigante, romã gigante, 40 dias espiando a terra. Mas quando eles vão levar o relatório para Moisés, irmãos, aí a gente vê quem está com a palavra de Deus mesmo no coração, acreditando, porque olha só, irmão, quando você coloca um quadro todo branco aqui, e coloca uma pintinha pretinha ali no meio, e você fala assim, qual é o erro desse quadro? O que tem de errado com esse quadro? A primeira coisa que a pessoa vai reparar é o pontinho preto lá. O quadro é todo branco. Foi o que eles fizeram. Eles observaram o problema. Eles falaram, não, a terra é boa, mas só que tem um problema. A terra dos filhos de Anak, a terra é de gigante. Irmãos, quem é que você vai observar? Para ser uma igreja mais que vencedora, irmãos, por que Josué e Caleb, eles foram mais que vencedores? Sabe por quê? Porque eles se viram na terra da promessa. A terra ainda não estava nas mãos deles.
Só que Israel não tinha entrado ainda. Só que eles se viram na promessa. Eles se viram pela fé na promessa, irmãos. Eles não viram o gigante. Eles falaram assim, ó, essa terra é nossa, foi Deus que nos entregou. Só que 10 falou assim, ó, não tem como entrar porque aquela terra é terra de gigante. Quem que você vai observar? O que Deus está promovendo a teu favor? Você vai observar a uva, romão, figo, gigante? Ou você vai observar o gigante, ou seja, as adversidades, aquilo que tem se levantado contra você? Porque quando Golias foi desafiar o povo de Israel, irmãos, aquela criança não tinha nenhuma condição de derrubar aquele gigante. Aquela criança, irmãos, não treinava em exército nenhum, com armamento nenhum. Quando aquele homem estava afrontando, irmãos, o povo de Israel, aquela criança se levanta com uma autoridade, porque Deus ungiu ele para ser rei. Davi, lembra? Deus ungiu ele para ser rei. Deus não ungiu ele para ficar matando gigante, irmãos. Mas aquela criança se levantou com uma autoridade, ela não tinha chance nenhuma. É porque o Marcão não está aqui para dar o exemplo. O Marcão está lá fora trabalhando. Senão eu pedi o Marcão para ficar de pé. O Marcão é fortão, grandão, jiu-jiteiro, fortão. Ia pegar uma criança aqui, mas não tem. Só para você comparar. Não tinha nenhuma possibilidade. E a Bíblia faz questão de falar assim, ó, a lança dele pesava tantos ciclos, tantos quilos. A couraça que ele vestia tinha tantos quilos. A Bíblia, por que a Bíblia faz questão de narrar? Por que a Bíblia faz isso? Se tivesse aqui alguém narrando o UFC, ele ia falar em inglês lá, né? Golias! Ou seja, ele nunca perdeu uma batalha. Ele pesa 300 quilos de pura massa muscular. Máquina mortífera. Nocauteou todo mundo, nunca perdeu uma batalha. Era isso que o juiz do UFC ia falar aqui, o narrador ia falar aqui. Golias! Do outro lado está alguém que não treinava com arma. Do outro lado está alguém que não olhou a adversidade. Acho que foi o Marquinhos que falou aqui que nessa noite o gigante vai cair. Quem lembra o que ele falou na ministração ali? Era Deus falando, tá vendo aí, Felipe? Estou confirmando a palavra. Só que tem um problema. Quando ele vê o gigante, irmãos, ele fala uma coisa, e é uma coisa que a gente deve viver. Se você não está vivendo isso, é por isso que muitos gigantes se levantam na tua e na minha vida. Sabe por quê? Porque acontece esse tipo de coisa aqui, ó. Quando ele vê o gigante, ele fala assim, ó, assim digo eu de mim mesmo, das minhas palavras. Eu não vou com a minha força. Você nunca perdeu uma batalha. Já nocauteou todo mundo. O teu cartel de luta é muito bom. Você nunca perdeu uma batalha. Você sempre ganhou. Você nunca foi derrotado. Mas eu não vou contra você com a minha sabedoria. Eu não vou contra você com a minha astúcia. Eu não vou contra você com as minhas forças. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Aí mudou tudo. Talvez naquele dia era para Davi morrer. Ele desafiou um gigante. Mas porque ele usou autoridade e disse assim, ó, eu vou contra você no nome do Senhor dos Exércitos, aí a história mudou. Sabe por quê? Quando Golias cai ali, olha só, o que é visão de ser mais que vencedor? O que Davi faz, irmão? Fica comemorando? Vira as costas para o gigante e fica comemorando? É isso que ele faz? Derrubei o gigante. O que ele faz? Assim que o gigante cai, é isso que você tem que fazer. Essa é a direção de Deus nessa noite. Assim que o gigante cai, ele vai correndo, pega a espada do gigante, a própria espada do gigante, porque ele tinha profetizado o quê? Ainda hoje, a tua cabeça vai estar nas minhas mãos. Profetizar em meio à guerra. Profetizar quando as coisas ainda não aconteceram. Felipe, mas não é sério, profetiza não. Mas ser mais que vencedor é isso, é profetizar quando você não está vendo. É você acreditar que vai acontecer quando você não está vendo. Porque você vendo é fácil. Ele corta a cabeça do gigante, irmãos. O que significa, Felipe? Não estou entendendo a mensagem. O que significa cortar a cabeça do gigante? Cortar a cabeça do gigante é colocar ponto final naquele gigante. Desconectando a cabeça do gigante, aquele gigante não pode levantar nunca mais. Há pessoas que estão enfrentando muitos... O Espírito Santo falou isso comigo. Há pessoas enfrentando muitos problemas, sabe por quê? Porque ela só derruba o gigante, mas ela não coloca o ponto final no gigante. Ou seja, não corta a cabeça. Não coloca. Há pessoas que entraram aqui nesta noite que precisam colocar ponto final em alguma história. Há pessoas que precisam colocar ponto final em alguns assuntos aqui nessa noite. Sabe por quê? Porque senão ele sempre vai se levantar. Porque senão, irmãos, Davi não precisava cortar a cabeça do gigante. É necessário colocar ponto final em algumas coisas da nossa vida, para Deus começar um novo,
para algo dele começar a acontecer de novo, para o novo dele entrar na nossa vida. Irmãos, há pessoas que já saíram do estado da morte para a vida. Eu estou terminando a mensagem agora. Há pessoas que já saíram do estado da morte espiritual para a vida. Porque desde o momento que você entregou a sua vida para Jesus, quando você levantou as mãos, você saiu de um estado de morte espiritual para uma vida em Deus. Há pessoas que ainda precisam tomar essa decisão de sair desse estado de morte espiritual e se posicionar em Cristo. Para a vida de Deus entrar, lembra de Lázaro? Para a vida de Deus entrar dentro daquela pedra, Jesus dá uma ordem, né, Lívia? Ele dá uma ordem. Olha o que Jesus fala. Que isso, Felipe? O Deus do impossível, né, Fábio? O Deus do impossível não pode rolar essa pedra? É claro que o Deus do impossível pode rolar essa pedra. O Fábio esteve ministrando lá em Nova Iguaçu, ele falou sobre isso. É claro que o Deus do impossível pode rolar muito bem essa pedra. Mas só que Jesus dá uma ordem. Tirem a pedra. Porque o Deus do impossível só vai agir. Felipe, mas a série não é o Deus do impossível, é ser mais que vencedor. Eu sei. Mas o Deus do impossível só vai agir quando você tirar a pedra que está atrapalhando. A pedra é aquilo que não deixa a vida de Deus entrar. Por isso que Jesus fala assim, ó. O que adianta Jesus falar assim, ó? Lázaro, vem para fora. Se a pedra estava lá, ele ia ficar batendo na pedra e ia morrer lá, irmãos, sem alimento, sem nada. Era necessário rolar a pedra. Felipe, não estou entendendo. Há pessoas que entraram aqui nessa noite também. E eu também preciso tomar algumas decisões também na minha vida. É pedras que eu preciso tirar. Tem gente com a pedra do orgulho aqui nessa noite. Deus está dando a direção para essa pessoa, para ela fazer algo, mas ela não toma atitude. Ela não quer abaixar a cabeça e não quer reconhecer. Quando Davi, irmãos, adulterou com Betseba e o profeta foi desmascarar ele abaixou a cabeça e falou assim: eu reconheço, eu estou errado, eu fiz tudo isso mesmo. Até a alegria da salvação eu perdi. Mas eu estou aqui, o profeta Natan, eu estou aqui disposto a recomeçar. Por isso que ele pede para o Espírito Santo assim, ó: torna a dar-me a alegria da salvação. A oração que ele faz: não retira de mim o teu Espírito, Senhor. Há pessoas que precisam rolar a pedra da falta do perdão. Precisa perdoar. Há coisas na vida de pessoas que ainda não aconteceram, porque existe pedra. É por isso que Jesus fala assim, ó: rola a pedra, porque rolar a pedra é contigo. Quem vai dar a vida sou eu. Para a vida de Deus entrar, a pedra tem que ser rolada. Quando Lázaro sai lá de dentro, essa é a segunda parte que eu quero falar e termino. Ele está enfaixado, pastor. Quando Lázaro sai de dentro do túmulo, ele está enfaixado. Quando ele está enfaixado, e eu creio, e diz historiadores que aconteceu foi isso, quando Jesus fala: Lázaro, vem para fora, ele está enfaixado, ele vem pulando, está todo enrolado, ó. Ele obedece, porque quando o príncipe da vida, aquele que é o dono da vida, dá ordem para a morte tem que obedecer. Lázaro vem de dentro, irmãos, ó, pulando, porque ele está todo enfaixado. Aí Jesus dá a segunda ordem. Olha a segunda ordem de Jesus: tirem a faixa dele, desatem ele, para que ele possa andar. Felipe, não entendi. Tem pessoas que já saíram do estado da morte espiritual e já estão em Cristo, mas ainda estão enrolados em algumas coisas da sua vida. Felipe, eu vim ouvir a série Mais que Vencedor. Para ser mais que vencedor, nós precisamos tomar algumas atitudes na nossa vida. Para ser mais que vencedor, algumas pedras têm que ser roladas. Para algumas coisas acontecerem na nossa vida, nós temos que fazer o que Jesus falou. Olha a ordem de Jesus: tire a atadura dele, porque com essa atadura ele não vai conseguir andar. Tem pessoas sim que já servem ao Senhor Jesus, mas tem pessoas que estão enroladas em alguma atadura da vida. E Deus está falando nessa noite: tira essa atadura, porque eu quero te levar para patamares maiores. Eu quero te levar para níveis espirituais bem maiores. Aquilo que eu fiz na sua vida até hoje ainda não se compara ao que eu quero fazer na sua vida. Tem pessoas que já saíram da morte para a vida espiritual, já estão em Cristo, já são mais que vencedores, mas estão assim, ó. Não conseguem andar, não tem um avanço, porque tem coisa que está enrolando, e está enrolando ela, e está enrolando ele. E o Espírito Santo de Deus te trouxe aqui nessa noite para te dizer: tira essa atadura. Atadura é aquilo que está te impedindo de você ser mais que vencedor. Tem coisas no mundo espiritual, pastor Dinei, que está retido, porque pessoas não tomaram a decisão, sabe de quê? De tirar a atadura. Deus tem falado, Deus tem usado, no louvor Deus fala, mas a pessoa não toma uma atitude de fé. Quando o pastor Rangel prega aqui sobre o filho pródigo,
A igreja tem o costume de rir, né? Porque é uma passagem que ele fala muito sobre a passagem. O Lúcio não está aqui, mas a esposa dele está lá atrás. Ele é meu amigo, eu posso usar ele como exemplo aqui. O Lúcio, ele é um ex-morador de rua, né? Ele é um ex-morador de rua. E se você conhece uma pessoa que um dia esteve dentro de uma casa, e essa pessoa, agora ela vai para a rua, essa pessoa, quando no passar dos meses, ela fica irreconhecível. Não tem como reconhecer aquela pessoa, uma vez que ela foi para a rua e está jogada longe de casa. O filho pródigo foi isso que aconteceu com ele. Na passagem do filho pródigo, ele fica irreconhecível. Ele perde a identidade dele e ele vai embora. Eu queria que você atentasse para uma coisa aqui agora. Quando ele sai de casa, ele sai bonito igual o Barone assim. Eu sou bonito nada, só estou dando exemplo. Ele sai bonito com o ouro dele, todinho. No cavalo, montado no cavalo. Ele sai bonito olhando para o pai e falando assim, pai, tchau. E o pai podia muito bem impedir ele e falar assim, meu filho, você vai ficar em casa. Você não sabe viver sozinho. Mas por que o pai não impede o filho de ir embora? Porque o filho tinha que reconhecer que por si só, que estar longe da casa do pai é a pior coisa do mundo. Ele vai embora, irmãos, e ele fica irreconhecível. Você conhece a história melhor do que eu. Só tem crente aqui nessa noite, talvez. E ele, irmão, vai embora. E nessa que ele vai embora, a Bíblia vai dizer que ele está comendo lavagem. Quem come lavagem é o quê? Quem mora na rua. Porco. Quem mora na rua. Eu lido com isso todos os dias, trabalhando na rua. Pessoas mergulhadas dentro do lixo. A gente estava trabalhando, trabalho na Conlurb, a gente estava jogando o caminhão, tinha um garoto dentro da lixeira, da lixeira assim, e caiu um tijolo na cabeça dele, e o meu amigo começou a chorar, falou assim, Barone, por que muitas pessoas têm tanto, e outras pessoas não têm nada? Luciano começou a chorar. Aí o Espírito Santo comunicou na minha mente assim, Barone, fala para ele, irmão, isso não estava na mensagem não, tá? Eu falo, Espírito Santo, fica à vontade e me usa como o Senhor quer me usar. Ainda que alguém diga assim, ó, você não pega mais, beleza. Mas eu vou falar o que o Espírito Santo está mandando eu falar. Eu falei assim, Luciano, sabe o que foi isso que ativou no teu coração agora, Luciano? Eu fiquei alegre, o Fábio tem o costume de rir, quando o Espírito Santo revela alguma coisa, ele fica rindo, ai, fica rindo, eu estou aprendendo com ele, eu comecei a rir. Luciano, sabe o que o Espírito Santo ativou no teu coração agora, sabe o que ele está dizendo? O teu sentimento que você teve agora, de ver essa pessoa jogada no chão, com fome, catando lixo, é o sentimento de Deus. E às vezes nós damos tanta prioridade a outras coisas, e às vezes nós damos prioridade à parede. Nós somos a igreja de Deus. É nós que vamos ser a igreja relevante nessa geração. Se a igreja do Senhor Jesus Cristo não entender que ela é mais que vencedora e que ela pode atingir pessoas, ela pode alcançar pessoas, já saiu totalmente dos bolsos já. Se ela não entender que ela pode, ela está sendo chamada aqui nessa terra para ser sal e luz, referência nessa geração, irmãos. A igreja perde o sentido. A igreja não é esse ambiente bonito. Aqui é o lugar aonde a gente se reúne para adorar a Deus e ouvir Deus falar. No ar-condicionado é bom, é claro, por isso tem que semear. Sentar na cadeira boa é muito bom, por isso nós temos que semear. Mas Deus está chamando. Desculpa estar gritando assim, de repente tu não gosta, irmão, grita tanto, tem gente até que vai embora, perdoa. Mas Deus está nos chamando para ser uma igreja mais que vencedora. Há muitos filhos pródigos por aí espalhados, precisando que um filho se levante e diga para ele que ainda há esperança. Meu amigo no trabalho, posso falar porque eu vivo. Deu um pão para o rapaz, Luciano, come pão aí. E o amigo, e ele foi comendo o pão, e ele falou assim, Barone, agora vai lá dar uma palavra para ele. Falei, daqui ele para o piano. O Espírito Santo, dá uma palavra para falar para ele. O Espírito Santo, tum. Falei, tá vendo esse pão que você está comendo? Ele todo comendo. Esse pão não vai nem matar a tua fome. Vai distrair a tua barriga, o teu estômago. Mas existe um pão vivo que desceu do céu, que ele quer acabar e solucionar com todos os seus problemas e quer alimentar o teu espírito. Ele chorou e falou assim, eu sou um pastor afastado, eu sou um filho pródigo afastado. Felipe, não estou entendendo essa mensagem louca sua, eu vim para ouvir mais que vencedor. Irmãos, existem pedras preciosas que estão jogadas aí fora, pelo caminho da vida. E Deus está nos chamando nessa geração para ser os bons samaritanos. Sabe quem é o bom samaritano? O bom samaritano é aquele que não é religioso. O bom samaritano é aquele que vê alguém parado,
caído no chão e não faz como o sacerdote. O sacerdote é o pastor da época. Não é os pastores daqui não, pelo amor de Deus. É de outro lugar, não é daqui. O sacerdote passa direto vendo aquele homem caído. E eu tenho prioridade, eu tenho que falar com Deus, eu tenho que adorar a Deus lá na igreja. O levita, que são esses ministros aqui de Deus aqui, essa banda aqui maravilhosa e outros que tem aqui nessa igreja, faz a mesma coisa. Eu vou passar aqui, nada está caído, cheio de sangue, vou sujar minha mão, vou sujar minha roupinha. Religião. Deus está chamando a igreja dele para ser uma igreja mais que vencedora. O mais que vencedor se coloca no lugar do sofrido. O mais que vencedor não suporta ver o caído e deixar ele lá caído. Eu não estou falando, irmão, para você fazer loucura não. Mas aquilo que o Espírito Santo comunicar no seu coração, vai e faça. Se ele está mandando, ele te garante, irmão. Aí vem o bom samaritano, que não é de religião nenhuma. E ele observa, como todos os dois observaram. Mas ele faz melhor do que observar, pastor Nunes. Ele observa, se aproxima. Irmãos, eu fiz uma peça na igreja metodista, quando eu era na igreja metodista, bem pequenininho, quando a gente ia. Eu era o ladrão que apanhei lá na peça. O ladrão, esse que apanha da história do bom samaritano. Eu sei o que é isso, irmão. Os irmãos da encenação ali, os jovens que estavam comigo, não pegaram leve não, eles erraram os socos, os chutes e bateram mesmo para valer. Eu estava caído lá no chão, eu não vou deitar aqui que vai ser muita vergonha fazer isso não, mas eu estava caído lá no chão, pedindo ajuda, porque na peça eu tinha que falar assim, ó, me ajuda, me ajuda. Aí passou o sacerdote pedindo ajuda, não me ajudou. Eu chamei o levita e o levita não me ajudou. Eu senti na pele o que era aquele homem caído ali, irmãos. O bom samaritano não só olha, o bom samaritano se aproxima. O bom samaritano faz melhor do que se aproximar. O bom samaritano tem contato com aquela vida. O bom samaritano saca da sua cintura, porque é o costume, a bila de azeite. Azeite é para cicatrizar feridas. O bom samaritano, há pessoas no seu ministério que estão feridas. Você que é líder aqui de alguma coisa aqui na igreja, há pessoas que estão totalmente feridas. Há pessoas que a gente vai receber ali no start, ali, os líderes estão ali, que estão feridas. Mas Deus está olhando para a tua cintura, se você vai sacar o azeite. O azeite é cicatrizante. Ele vai também, saca o vinho também, que é cicatrizante também, e coloca na ferida daquele homem. Cuida daquele homem, como se fosse da família dele. Leva aquele homem para um lugar, para estalagem, e deixa aquele homem lá. Felipe, não entendi. Há pessoas que estão caídas por aqui, e aqui é a estalagem da história, a igreja, esse ambiente aqui. E Deus quer contar com os bons samaritanos para ir lá buscar essas pessoas. Às vezes alguém que está caído, entenda, tá, irmãos? Essa história não é só para quem está caído na rua, não. Às vezes tem alguém lá da sua faculdade que está pensando em se matar. E você, direcionado por Deus, vai ser a igreja mais que vencedora. Vai chegar até essa pessoa e vai falar assim, ó, tem jeito, Deus pode mudar a tua história. Deus vai usar você para colocar a mão na vida dessa pessoa. Deus quer levantar uma geração cheia de autoridade, cheia da unção de Deus, usando o poder que Deus já nos deu. Mas a pergunta que não quer calar, onde estão os bons samaritanos que vão se levantar e vão falar assim, ó, eu estou disposto a fazer isso? Porque às vezes tem alguém lá na sua família ferido, e Deus conta contigo para você colocar o azeite lá na ferida dessa pessoa. Quando o filho pródigo volta para casa, ele não volta bonito igual o Baroni. Ele volta assim, ó. O irmão da filmagem já falou assim, Baroni, para de ficar andando no púlpito lá, porque você atrapalha a filmagem, dá muito trabalho pra gente. Desculpa aí, meu irmão. O filho pródigo que um dia saiu bonito, volta assim, ó. Todo sujo, pés sangrando de tanto caminhar sozinho. Ele volta, nu, sujo. Aí a Bíblia diz que o pai vê ele de longe. Lembra que ele perdeu a identidade dele de filho? Perdeu a identidade, foi embora. Ele tinha um plano na cabeça, se eu for só o funcionário do meu pai, da casa dele, já estava bom. Aí a Bíblia fala que o pai vai correndo ao encontro do filho, e o pai está com uma perna de 3 desse tamanho para dar no filho, né? É isso que diz lá na história? O pai está cheio de argumentos, está armado com os pensamentos, dizendo, meu filho, por que você saiu de casa? Quem mandou você sair daqui? Eu falei para você ir embora, é para você ter ficado. Não, o pai não deixa nem o filho falar. O
pai beija o pescoço do filho. E rapidinho o pai fala assim, ó: meu filho, eu sei que você foi embora de casa e você perdeu a sua identidade. Mas quando a gente perde a identidade, a gente vai aonde? No cartório e pega a segunda via. O pai saca do bolso, né? A segunda via e fala assim: aqui, meu filho, ó, a tua segunda via está aqui, ó. Chama, pega a roupa nova e coloca a roupa nova no meu filho. Pega as sandálias de tanto que ele caminhou sozinho, os pés dele estão sangrando. Coloca, vai fazer a barba desse garoto. E o principal, o pai da história pega um anel e coloca no dedo do filho. O anel significa a honra. O anel significa a identidade recuperada. Se coloca de pé, por favor, nessa noite. O anel simbolizava, olha o pai falando para o filho: meu filho, você quebrou a aliança comigo e nada mais pode ser feito. Mas eu, seu pai, renovo a minha aliança com você. O pai estava falando: eu não quero nem saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O que importa é que você voltou para mim. E se você voltou para mim, meu filho, então tá aqui a tua segunda via, ó. Tá aqui, ó. Você é filho. Uma vez filho, filho para sempre. Tudo que é seu, meu filho, é seu de novo. Toma a tua identidade de volta. O Espírito Santo mandou ministrar isso no final e ele sabe por quê. Foi isso que ele falou. Quer saber quem é Deus? Barone, eu nunca vi Deus. Olha essa história de Lucas capítulo 15, porque aqui está o caráter de Deus. Ele não quer saber o que você fez, o que você deixou de fazer. O caráter de Deus é esse. Ele reconhece o filho do jeito que o filho estava. Esse é o grande lance da história. Ele reconhece o filho do jeitinho que o filho estava. Lembra? Ele saiu bonito, mas ele volta caído. Mas mesmo assim, o pai reconheceu o filho. Não entendi, Barone? Não importa o pecado, não importa o erro, não importa o que aconteceu. Deus está com a segunda via da sua identidade de novo na mão. Eu não quero ficar insistindo aqui não. Mas se tiver algum filho aqui que um dia esteve na casa do pai e quer voltar para o Senhor, quer voltar para a casa do pai correndo, o pai está aqui nessa noite, ele te trouxe, ele está com a segunda via, dizendo: meu filho, a sua identidade não foi perdida. Deus mandou ministrar essa palavra, e essa palavra eu estou entregando para a igreja. Se há algum filho aqui nessa noite que quer voltar para a casa do pai, seja lá quem for você, não importa o que você fez, não importa o que você está fazendo, mas você quer tomar uma atitude. Eu quero fazer 2 orações, mas você quer tomar uma atitude e voltar para a casa do pai. A hora é essa.